noite, Poema. Meu Deus do céu, que testemunho incrível do nosso amigo Edson. Eu tive o privilégio de uma vez ouvir isso diretamente dele. E a gente nem combinou nada, não teria como ser combinado, mas tem tudo a ver com aquilo que Jesus quer falar aos nossos corações. Eu acredito que Jesus está nesse lugar. Você crê nisso também? Você crê que há um quebrantamento muito forte? Enquanto a gente estava adorando aqui, eu estava sentado naquele lugar ali no cantinho e Jesus falou que hoje era um dia onde a igreja estava irresistível, porque existiam muitos corações quebrantados. Fica até difícil ministrar agora, porque quem veio de manhã sabe que a mensagem da qual eu quero compartilhar com vocês fala muito a respeito disso. Fala muito a respeito de nós mantermos o nosso lugar, o nosso coração no lugar de um coração quebrantado. Fala muito da gente entender que até mesmo nos dias maus, assim como a gente cantou no dia bom, no dia mau, a gente tem que sempre tomar um cuidado, que o nosso coração ele pode se perder. E eu acredito que quando a presença de Jesus ela vem num lugar, quando a gente se depara com a presença de Jesus, eu não sei você, meus amigos, não tem nem como a gente ficar de pé. A gente só começa a se render, a gente só começa a contemplar, a adorar. E eu queria que você fechasse seus olhos e orasse aí. Jesus, nós pedimos para que o Senhor continue operando a Tua presença nesse lugar, Pai, tocando os corações, sondando os nossos corações agora, Pai. Senhor, nós queremos, Senhor, Te tocar, nós queremos Te ver, nós pedimos, Senhor, que o Senhor faça coisas extraordinárias no nosso meio, Pai, por meio da palavra que é o Senhor, Pai. Hoje é um dia de fazer memória de Ti, hoje é um dia de se lembrar de Ti, Pai. E nós queremos nesse momento, Senhor, Te agradecer pelo privilégio de estarmos nesse lugar, nessa hora, nesse momento, com uma família espiritual, Pai, Te adorando, Te contemplando, Senhor. Nós queremos nos juntar aos anjos e declarar que o Senhor é santo, 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 Pai. Por isso, em nome de Jesus, vem sobre nossas vidas agora, Pai. Senhor, traz a revelação da parte do céu, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. Senhor, que a palavra, ela verdadeiramente venha a ser a lâmpada para os nossos pés, iluminando os nossos caminhos para que a gente não venha tropeçar e cair, Pai. Mas que mesmo que a gente venha cair, se a gente cair, que o Senhor esteja ali, Senhor, para segurar nas nossas mãos, Pai. Senhor, que a gente também esteja com o coração disposto a se arrepender e se render aos Teus pés, Pai. Senhor, em nome de Jesus, faça isso neste lugar, Pai. Eu peço sobre a minha vida também, que o Senhor tire todo o meu eu de dentro de mim agora e coloque tudo que é seu dentro de mim, Pai, para que apenas a Tua palavra, ela venha de encontro aos corações, assim como veio de encontro ao meu coração. Que seja assim com os meus amigos, com os meus irmãos. Nessa noite eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E amém, meus amigos. E o que eu queria compartilhar com vocês é algo que eu, através da mensagem da semana passada, fazendo uma conexão com tudo que está acontecendo nesses dias, tantas palavras que têm batido em nós, têm nos amassado, têm nos massacrado. Jesus começou a ministrar, sabe, sobre algo que eu estava passando, eu estou passando ainda, e Deus está cada vez trabalhando mais, que fala de algo, de uma doença que ela é uma doença que a gente conhece no mundo natural, mas ela também é uma doença que às vezes ela vem no mundo espiritual. E eu coloquei o nome, né, da mensagem dessa, e trazendo essa doença como a doença que é o Alzheimer da nossa alma. Às vezes no meio do nosso trajeto caminhando com Jesus, a gente pode se encontrar num lugar onde a gente se depara com um Alzheimer espiritual, um Alzheimer dentro da nossa alma, um Alzheimer que nos faz esquecer de tudo que Deus é, de tudo que Ele pode fazer,
Cara, é tão lindo quando nós escutamos um testemunho vivo pregado, assim como foi as palavras ditas pelo Edson. O que acontece com o nosso coração quando você escuta uma mensagem como essa? Fala aí. Se enche de fé. Cara, você fala, meu Deus, eu preciso entrar nesse lugar. Eu preciso viver. E, cara, isso vem por quê? Porque você começa a ver quem é Jesus e o que Ele pode fazer. E automaticamente isso vem de encontro ao nosso coração se enche de fé, e daqui a pouco a gente fala, eu quero ir para esse lugar. Mas, essa mensagem que fala sobre esse Alzheimer da alma foi muito interessante, que, para quem não conhece, tem o Ministério dos Sentinelas que eu faço parte, e cara, é um dos ministérios mais da hora, não é só olhar carro, viu? Para vocês que acham que o Ministério dos Sentinelas é só olhar carro, não é muito além. E, cara, a gente teve uma oportunidade de estarmos ali, né? E sempre tem mais pessoas. E, cara, a gente aproveita e faz uma mesa ali. A gente está olhando o seu carro, mas ao mesmo tempo a gente também está desfrutando de um momento. E eu estava com o meu amigo Rafa, o carioca, que provavelmente, eu acho que ele está embarcado. Se alguém estava, valeu. Ele está embarcado. E a gente estava ali na porta, trocando uma ideia, conversando, falando sobre as coisas que Jesus tem feito, tal. Mas em algum momento a gente se deparou numa situação de começar a lembrar do que a gente precisava. E aí o Rafa começou a falar, cara, eu estou precisando disso, tal. E era tudo coisas que pareciam absurdas, tipo assim, praticamente impossível. E a gente falando meio que incrédulo ali na hora, assim, falando, cara, é difícil, né? E eu conversando com ele, aí daqui a pouco, nós dois, assim, a gente parou a conversa, olhamos um para o outro, e aí daqui a pouco eu falei, Rafa, cara, eu tô falando isso para você aqui, mas, mano, Jesus já fez tanta coisa extraordinária na minha vida, que aí eu comecei a lembrar, parece que o Espírito Santo naquele momento soprou algo no nosso ouvido, daqui a pouco a gente começou a lembrar, e aí eu comecei a lembrar das coisas impossíveis, a gente estava falando meio que de trampo, de algumas coisas assim, aí eu comecei a lembrar, falei, cara, eu estava desempregado, numa situação bem difícil, daqui a pouco Deus... Estava empregado, mas meio que desempregado ao mesmo tempo. E aí Deus abriu uma porta de emprego numa parada meio absurda, que eu nem tinha mandado currículo, a empresa me achou, e foi no processo mais doloroso aqui dentro da família espiritual da Poema, um processo de morte. A gente morrendo, Jesus foi, me encontrou, abençoou, e cara, trouxe a provisão para minha casa. Só que aí a gente começou a lembrar, aí ele também falou, cara, na minha vida aconteceu isso também, ele contou um testemunho, que eu falei, meu Deus do céu, eu nem vou contar porque eu tenho certeza que um dia ele vai estar aqui falando para vocês. E aí ele começou a falar e daqui a pouco a gente falou, a gente está sendo dois mané aqui, né? Porque Deus pode fazer. E essa mensagem surgiu desse lugar, de nós entendermos que muitas das vezes a gente esquece os milagres e o poder impossível que somente Jesus, somente Deus pode fazer na nossa vida. A gente entra num lugar, esquecemos das misericórdias também que se renovam a cada manhã. Você já alguma vez veio para o culto e rolou uma parada muito da hora e você se sentiu condenado? É só comigo que acontece com isso? Me ajuda aí, vai. Cara, eu já entrei assim, eu falei, eu estou me sentindo um condenado. Estou me sentindo... Só que é porque a gente se esquece das misericórdias de Deus, a gente se esquece da palavra. Em Lamentações fala que as misericórdias de Deus, ela faz o quê? Se renova a cada manhã. Toda manhã tem uma porção de misericórdia sobre nossas vidas. E às vezes a gente não se apropria disso, sabe? E aí a gente entra nesse esquecimento. E à medida que a gente entra no esquecimento, sabe o que vem na sequência? Impaciência. Não é verdade? Tem gente paciente aqui? Pode falar, eu sou um cara paciente. Ou uma mulher. Eu sou paciente demais. Eu não posso falar isso, eu sou extremamente impaciente. Eu sou ansioso. É nóis, mano. Ele já fez o sinal ali. É nóis. Cara, eu sou extremamente impaciente. E essa impaciência, ela se instala em nós, levando a impaciência a se tornar um pecado contra Deus. Eu não estou falando isso para você como uma acusação. Eu estou falando isso para você como alguém que está nessa situação. Até rimou, parece um rap. Dá para fazer. Mas assim, eu estou falando isso porque exatamente acontece comigo. Cara, eu entro nesse lugar de impaciência... E quando eu menos, reparo assim, daqui a pouco eu começo a perceber que eu estou em pecado contra Deus, por conta da minha impaciência. Talvez algumas pessoas que estão ouvindo isso falando, será que eu estou nesse lugar também?
Mas é verdade, porque esse Alzheimer da alma, ele vem igual um vírus, imperceptível. E ele acontece em 2 momentos, quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. Você vai perceber ao longo que a gente vai abrir a Bíblia, tá bom? Pode ficar despreocupado, nós vamos ler a Bíblia. Mas assim, você vai perceber que quando nós lemos as Escrituras, nós vamos perceber que acontece tanto quando o povo está passando por dificuldade, e acontece também quando vem um momento de prosperidade. E é muito louco que nós estávamos cantando aqui, no dia bom, no dia mau. Só que às vezes a gente, nossa, eu sou péssimo cantando, percebi agora. Mas vamos lá, alguém. Não sirvo para esse ministério. Mas assim, cara, é nos 2 momentos. E eu quero pegar a palavra de Deus, para a gente entender que a raiz da nossa amnésia está nesse texto, onde Moisés, ele fala ao povo que estava prestes a entrar na terra prometida. Vamos abrir? Está em Deuteronômio, capítulo 8, verso 11, e a gente vai ler até o verso 14. Moisés está falando para o povo que estava prestes a entrar na terra prometida. E aí ele fez umas advertências cruciais através desse texto. Ele diz assim: tenham o cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morados, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Cara, quando eu li esse texto, eu fui contar para a minha esposa, a Bru, que ela agora está aqui à noite, de manhã ela não estava. E aí a gente começou a chorar na cama, assim, porque às vezes a gente se esquece, porque muitas das vezes nós estamos nesse lugar. E Moisés aqui, através da palavra de Deus que ele estava transmitindo, ele estava fazendo um alerta, porque chegaria um tempo bom, chegaria um tempo onde tudo ia estar bom, de boa, tranquilo, mas a gente precisa lembrar do Senhor, o nosso Deus. E aqui está o cerne do nosso problema. O esquecimento, ele não acontece apenas na dificuldade, mas principalmente na prosperidade, quando nossas necessidades elas são supridas, quando temos conforto e abundância. E o orgulho, ele pode se instalar nesse exato momento. Pode ser nesse momento, onde tudo vai bem, que o orgulho ele se instala e nós nos esquecemos de quem nos tirou da escravidão. A gente começa a achar que é a gente. E eu quero falar isso exatamente porque a gente tem vivido alguns processos assim. Alguns processos que têm nos levado para esse lugar. Mas acontece no conforto e eu falei que acontece também na dificuldade. E o padrão da história de Israel mostra essa advertência de Moisés, se manifestou várias vezes na história de Israel, mostrando que o Alzheimer da alma é um padrão perigoso. Quantos já leram a respeito do bezerro de ouro? Levanta a mão aí, só para eu saber. Me ajuda aí para a gente ir junto em algo que Jesus está construindo. O bezerro de ouro aconteceu quando eles haviam testemunhado sobre as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, sabe? Eles também se recusaram a entrar na terra prometida por meio dos espias e a provisão do maná. Mas com a demora de Moisés, eles se esqueceram de tudo e criaram um ídolo para adorar. Eles começaram. Por quê? Porque entra exatamente o que eu acabei de falar. A impaciência vem. E a gente, quando está angustiado, a gente começa a ficar impaciente. Você já passou por algum processo difícil? Que você falou, cara, eu não estou aguentando mais. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí depois você descobriu que você não precisava fazer nada. E a única coisa que você precisava fazer era ter um pouco mais de calma e esperar. Cara, nós passamos um processo de morte muito absurdo como família. E em todos os momentos que a gente estava naquele deserto, Jesus falava para a gente, usando pessoas, à medida que a gente ia tocando no corpo, à medida que a gente ia tendo mesa, usava pessoas falando assim, cara, calma, Jesus vai fazer algo, calma,
Jesus vai trabalhar nisso aí. E eu por dentro eu estava, como calma? Cara, eu lembro do dia que nós estávamos sem saída. E aí eu virei para Deus e falei, Deus, como a gente é limitado como filho de Deus, né? Eu olhei para Deus e falei assim, Deus, numa oração. Eu falei, Deus, não tem mais saída. A única fonte que eu vejo que pode acontecer é essa, que era de um trabalho que eu estava fazendo. Eu falei, Deus, multiplica esse. E aí eu esperei. E aí no processo de morte, daqui a pouco Jesus pega e manda de onde eu menos estava esperando. Mas por quê? Porque a gente precisa permanecer no que Deus falou. Se você está aqui hoje, e talvez você está passando por um momento difícil, Deus talvez está pedindo para você esperar com calma, ter paciência. Outro momento que aconteceu na história de Israel, que eu até acabei citando antes, é a rebelião dos espias, a rebelião a respeito dos espias. Após anos sendo guiados por Deus, eles se recusaram a entrar na terra prometida. Em vez de confiar no poder de Deus, eles se focaram, sabe no quê? Nos gigantes e nos muros. E em sua incredulidade, quiseram voltar para a escravidão. O povo murmurava muito. Deixa eu fazer uma pergunta para cada um de vocês. Vocês murmuram ou só eu murmuro? Cara, já aconteceu? E o que é legal que acontece na nossa casa é que quando eu murmuro, a minha esposa, ela me dá um alerta e fala assim, vai reclamar? E aí quando ela murmura, às vezes tem uns momentos que ela está assim na cozinha, ela fala alguma coisa, eu falo, você vai reclamar também? Mas isso serve de um apoio um para o outro, para a gente não murmurar e não ficar num lugar de reclamação. Porque essa galera estava exatamente nesse lugar. Eles olhavam os gigantes e os muros e começaram a incredulidade. Então, o Alzheimer da alma também acaba acontecendo por conta de uma incredulidade que vem decorrente da impaciência. Sabe? Isso tem acontecido na minha vida em muitas coisas. Eu depois vou compartilhar alguns testemunhos. Mas também existe um outro processo. O ciclo recorrente no livro de Juízes. Geração após geração. O povo se esquecia de Deus em tempos de paz e prosperidade. Caía na idolatria e só clamava a Deus quando estava sendo oprimido novamente. Só que aí, quando a gente lê um texto como esse, eu estou colocando porque eu já fiz isso, tá? Quando a gente lê um texto como esse, a gente vai para um lugar de tipo assim, adoraram outros deuses. Eu não adoro outro Deus. Eu não tenho estátua de barro lá na minha casa. Eu não faço nenhum ziriguidum em casa para adorar outros deuses. E aí, quando aconteceu uma vez de eu ter esse pensamento, Deus virou para mim e falou assim, você adora um Deus que entre o D e o S tem um eu com letra maiúscula, que é você mesmo, porque você é egoísta, porque você vive num lugar onde você está no centro das coisas. Isso me quebrou, cara, sabe? Às vezes a gente está num lugar também onde Deus traz um lugar de prosperidade e sem perceber, como um vírus imperceptível, a gente começa a adorar o dinheiro, porque a gente fala, cara... E aconteceu recente, porque, eu não sei se todo mundo sabe, né, mas eu já estou no 3º filho. A minha Mavi está ali no cantinho, ela estava até com o protetorzinho, parecia o pessoal lá da cabine do Galvão Bueno. Eu estava com 2 protetorzinhos assim, bem grandes, assim, bonitinha. E porque eu estava para proteger do som. E eu estou indo para esse lugar de pai de multidões. Todo mundo que me encontra na igreja fala assim, o Raul é o pai de multidões, nosso Abraão. Só porque eu tenho muito filho. E aí, quando eu entrei nesse lugar, eu falei assim, cara, eu virei para a Bruna e falei, amor, eu tenho entendido, olha isso, presta atenção, isso é eu, viu? Eu tenho entendido, amor, que a gente precisa trocar de carro. Porque, irmão, eu vou falar a verdade para você, é loucura quando tem 3 filhos. Você vai lá, põe todo mundo, bebê conforto, até a Chloe teve que ir para frente com um assento elevado, que eu nem sabia que podia fazer isso. Eu não sabia que podia, mas quando ocupa os lugares de trás, porque fica a Bruna, o bebê conforto, o Noah na cadeirinha, a Chloe foi pra frente, o carro lotou, irmão, não tem mais nada. Aí você pega o carrinho, que é aquele trambolhão, dobra, põe no porta-mala, põe a bolsa do neném, acabou o porta-mala. Aí eu cheguei pra Bruna, né, necessidade, falei, amor, eu acho que a gente tem que trocar de carro, Deus está falando, meu Deus. E aí, beleza. Aí eu entrei nesse lugar. Na hora o pastor Chaves virou para mim e falou, tô vendendo HRV, toma a chave. E eu tava doido para pegar também, porque se desse bobeira,
E aí o que aconteceu? Eu falei, beleza. Falei para ela, vamos lá, vamos trocar de carro. Aí já comecei a fazer conta, comecei a olhar algumas coisas. Falei, vai dar boa, a gente merece, amor. A gente passou um momento tão difícil, morremos demais na igreja. Cara, merece ou não merece? Se bobear, vocês falam, merece! O Chaz é o primeiro. Merece! E amém, eu creio. Mas a pergunta que não quer calar, que às vezes a gente não faz, é: será que é o tempo de desfrutar disso? Só que, irmão, eu já fiquei empolgadão. Homem com carro, rapaz, na hora. Aí eu já comecei a fazer umas contas, já vi financeiro. Quando o Chas falou, eu já tentei ver se consegui um empréstimo. Comecei a pensar em várias coisas. Falei, a gente vai trocar de carro. Eu mereço, né? E aí, beleza. Só que é muito louco, né? Porque quando acontece igual aqui na parte da adoração, a gente vai para um lugar. Gente, deixa eu falar uma coisa. Essa adoração é linda demais. Quando a gente está assim, a presença de Deus vem. Mas ela também vem no quartinho. E aí no momento que a gente foi pro quartinho, a gente foi falar com Deus. Deus, chegamos igual religioso. Eu mereço, né, Deus? Chegou a hora. Chegou a minha vitória. Aí daqui a pouco, eu sinto no meu coração mesmo vindo bem forte. E eu sei que é Deus porque eu queria moldar. Gente, a gente tem essa habilidade de talvez pegar até um texto da palavra de Deus, fazer um transformer dele e falar assim, essa é a vontade de Deus para mim. Eu achei na palavra, então é de Deus. Só que eu ouvi um sopro do Espírito, no momento de oração, e Deus falando, não é o momento. E cara, é difícil ouvir o não de Deus. A gente não fica feliz, fala a verdade. Você fica feliz, Deus fala assim para você, não. Aí você fica, Deus, obrigado. Que amor, eu não queria mesmo, tá tudo bem. Eu quando falo não pro Noah, na hora ele faz uma carinha. Assim. Ele faz essa carinha, e às vezes a gente também faz para Jesus. Eu fiz isso, mas no meio, passando alguns dias, eu virei só pulei uma parte. Eu virei para Bruno e falei assim, Bru, Deus trouxe um entendimento que não é pra gente trocar de carro agora. Cara, minha esposa, eu falei, ela é muito mais espiritual que eu. Na hora que eu falei isso, ela, amém, é isso aí. Eu falei, só isso? Você estava tão junto comigo? Ela, é isso, se Deus falou, é isso. E cara, isso acontece porque a gente é impaciente. A gente não sabe ouvir não. A gente não sabe respeitar os processos, sabe? E aí nesse momento é o momento onde a gente começa a entender novamente. E o nosso coração começa a se lembrar, começa a voltar. E toda essa história que teve o testemunho também, mas a história de Israel, isso nos mostra que a murmuração e a falta de fé são sintomas de uma doença crônica no coração humano. Não é verdade? A nossa natureza adâmica, ela tem uma doença crônica que a gente começa a acontecer alguma coisa. Gente, se a gente parar para pensar, todos nós aqui, e você começar a lembrar de todos os testemunhos da sua vida, todos os milagres que Jesus já fez, você começa a lembrar, eu tenho certeza que você vai chorar. Eu comecei a lembrar junto com a minha esposa, lá atrás, nosso casamento. Jesus restaura o nosso casamento, quando todo mundo falava, não, já era. Eu não tinha nem filho. Dava para cada um ter tomado um rumo. Aí Deus vem e fala assim, persevera, luta. Cara, foi tão louco que no culto da manhã um cara chegou para mim e falou, cara, tô nesse processo aí. Jesus está fazendo. Eu falei, cara, que da hora. Sabe, porque Deus, Ele começa a trazer a memória da gente, o que nos traz esperança. Ele começa a fazer a gente lembrar. Existe um outro caso, em Números 21, do verso 4 ao 9, e é apenas mais um exemplo desse padrão. Eu quero ler com vocês aqui. Números, capítulo 21, do 4 ao 9, diz assim, em seguida, partiram do Monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus, olha lá de novo, e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber, e detestamos
esse maná horrível. Então o Senhor enviou a ele serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés. É sempre assim, né? Quando o negócio fica feio. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo, e o Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque no alto de um poste, de uma haste, de uma cruz. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez a serpente de bronze e a colocou num alto poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. E cara, esse texto ele é muito forte, porque aqui existia um povo que estava murmurando. E sabe o que mais me pegou? Me pegou exatamente essa parte que eles falam assim: aqui não há o que comer, não tem comida, não tem água. E o pior, nós detestamos o maná. Irmão, sabe qual que era esse maná? É o pão vivo que descia do céu. E talvez todos nós aqui vamos olhar e falar assim: cara, mas eu amo o pão vivo que desce do céu. Eu falei isso também. Só que, enquanto eu estava meditando exatamente nessa parte, eu posso não estar tão gordinho, mas eu tenho uma mente de um gordinho. E aí eu comecei a lembrar que quando tem alguma coisa uma coisa muito gostosa na geladeira, alguma coisa gostosa de comer, tipo, uma coisa que eu gosto muito, brigadeiro. Se acaba uma festinha e tem muitos brigadeiros dentro da geladeira, cara, é uma coisa que eu gosto muito. O pessoal, eu vou falar de novo, muito mesmo. E aí o que acontece? Eu não me esqueço de abrir a geladeira e pegar o brigadeiro e saber que ele está ali para eu pegar. E aí Jesus virou para mim e falou: e por quê? Todos os dias você sabe que tem a palavra de Deus na tua mesa, que você fala que ama, e você esquece de comer do maná. E aí Deus me confrontou e falou: você às vezes tem atitudes que parece que detesta o pão vivo que desceu do céu. Cara, aquilo me arrebentou, sabe? Mas isso reflete exatamente o pecado que está enraizado em nós, na nossa natureza adâmica. A gente não gosta de sair da zona do conforto. A gente não gosta de ter um trabalho árduo. E esse texto de Números 21:4, ele faz um apontamento exatamente para algo milagroso que está em João 3,14, que nos revela o significado desse ato. Jesus diz: assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Sabe, cara, eu comecei a lembrar de todos os milagres que Jesus fez na minha vida. E o maior milagre que já aconteceu na minha vida, sabe qual que é? A cruz de Jesus que salvou a minha vida. É a alegria da salvação. E o que Jesus estava tentando explicar em João capítulo 3, era exatamente isso para Nicodemos. João capítulo 3 é exatamente o momento onde Jesus tem uma mesa com Nicodemos. Nicodemos, como um mestre da lei, a pessoa que recebia mais honra naquela época, mestre dos mestres, ele chega lá e fala: cara, a gente sabe que você é de Deus, porque é impossível, ninguém faz algo como o Senhor. Ele fala: me explica aí, ele querendo entender. E aí Jesus vira para ele e fala assim: você precisa nascer de novo. Mas a religião era tão grande na vida daquele homem que ele falava: como assim? Eu vou entrar novamente na barriga da minha mãe e vou nascer novamente? Sabe, na realidade, o que Jesus estava ensinando ali é que existe um Deus que se fez carne, que não havia pecado algum, que levou sobre ele todos os nossos pecados, foi colocado num madeiro. Assim como aquela serpente que representava o veneno daquelas pessoas, ele se fez disso e trouxe cura para todos nós. Trouxe uma alegria eterna de nós entendermos. Hoje a gente veio fazer memória dele. Hoje a gente veio lembrar dele na ceia do Senhor. Hoje é o dia que a gente deveria falar: meu Deus, eu estou indo na casa do Senhor para se lembrar da morte vicária do meu Salvador, que trouxe vida e uma vida abundante. Aleluia! Nós precisamos, cara. Nós precisamos voltar à mensagem da cruz, e ela estremeceu o nosso coração.
Se a mensagem da cruz já não te dá um arrepio, se a mensagem da cruz não te estremece mais, você precisa parar e pensar que tem algo errado. Eu já me encontrei nesse lugar diversas vezes. Só que existe um segredo no meio desse processo todo, que é o poder da espera. E não somente o poder da espera, mas o poder da espera com paciência em Deus. Eu falo isso porque também aconteceu um outro processo. Gente, nesse período aí, desde a última vez que eu estava aqui com o megafone, aconteceu tudo isso. Nesse meio desse processo aconteceu algo que eu e a minha esposa, a gente estava passando relacionado ao trabalho. E eu me deparei numa situação seguinte, que agora eu fui abençoado, como tem até nos ofertórios anteriores, que Deus abençoou tanto. E eu precisava transicionar a empresa, porque eu sou terceirizado. Então eu tenho uma empresa que emite nota para a empresa. E eu precisava transicionar para uma categoria a mais, assim. E aí eu fui buscar, né? Isso, eu falei, legal, né? Ganhar aumento, agora eu preciso ver como que eu faço os paranauê para ficar tudo certinho. Aí fui lá, passaram um valor para abrir a empresa. Eu, é sério? Que é esse valor? Falaram, Eu, beleza. Mas precisa de mais alguma coisa? Você vai ter que emitir a nota, e tem tantos %. Aí eu, meu Deus. Já comecei a fazer as contas na minha cabeça. E daqui a pouco falou, e tem outra coisa. Agora vai precisar ter um contador. E eu, mas quanto que é o contador? É tanto. Eu comecei a falar, meu Deus, e agora? Da onde que eu vou? Aí entra a nossa impaciência. Que eu virei para minha esposa e falei assim, amor, deu ruim. A gente precisa achar uma solução. Só que a gente esquece que Deus tudo pode fazer. Amém ou não amém? Deus tudo pode fazer. Mas aí eu, espertão, falei assim, virei para minha esposa e falei, Bru, já sei o que eu vou fazer. Vou chegar no meu chefe, vou pedir um aumento. Não é... É errado pedir aumento? Sim ou não? Não, né, Rafa? Não é errado pedir aumento. Falei, eu vou pedir um aumento pro meu chefe. E aí eu peço exatamente o valor, falo, né, também, vou rasgar o coração. A gente espiritualiza a parada, né? Vou rasgar o coração pro meu chefe. E aí, amor, você vai ver que aí ele dá o aumento e resolveu o nosso problema. Beleza, fui convicto pro trabalho. Falei, eu acho que é isso aí. Mas não orei. Cheguei no trabalho, fui ligar o computador. Aí eu orei, falei, Deus, vem aqui sobre esse dia de trabalho, tal. Numa oração assim. E aí Deus virou para mim e falou assim, você vai agir pela força do teu braço? Pelo suor que escorre de você? Ou você vai confiar? Porque o lugar que você está hoje, fui eu que te coloquei. Parecia impossível, mas eu te coloquei. Por que você não quer acreditar no que eu posso fazer na tua vida? E você está se movendo pela força do seu braço. Irmão, foi de raquete essa na minha cara. Aí eu mandei uma mensagem para minha esposa e falei, não vou pedir aumento não. Aí ela perguntou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou confiar. Eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Fazer todas as coisas certinho. Mas eu acredito que o Deus que provê todas as coisas, Ele pode fazer. Se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. A gente precisa entender que a fonte da parte de Deus, ela não deixa de cessar. Só que à medida que a gente vai caminhando, a gente vai entrando numa zona de conforto, a gente começa a achar que a fonte cessou. Ou a gente começa a achar que foi nós mesmos que conquistamos tudo aquilo. A gente começa a olhar e começa a fazer comparação. A gente olha para os nossos amigos que estão prósperos e fala, cara, eu também preciso. Deus me abençoe, então eu estou nesse lugar agora. Então eu preciso trocar de carro, então eu preciso de aumento, não sei o que lá. E daqui a pouco Deus fala, ei, vive a sua vida, não vive a vida dos outros. Falou isso para mim. Eu estou contando todos os tapas que eu tomei na cara, né? E vocês estão todos dando umas risadinhas para mim. Eu estou achando que vocês estão gostando. Mas eu apanhei, cara. Igual gente grande. Mas o que eu queria falar, existe um poder na espera com paciência. Eu estou nesse processo exatamente nesse instante. A murmuração, ela nos leva a questionar o caráter de Deus. Quando a gente murmura, nós estamos questionando o caráter de Deus. E a solução para essa impaciência não é agir precipitadamente, mas aprender a esperar com paciência no Senhor. Cara, aconteceu um negócio tão doido,
que um tempo atrás eu precisei resolver umas coisas no Detran e vocês percebem no meu jeito, pregando, ministrando, que eu sou impaciente, né? Eu fico andando para lá, daqui a pouco eu volto para lá. Isso aí é toda uma maneira de dar uma... E aí eu fui no Detran, peguei uma senha e, cara, eu não sei você, mas eu acho horrível aquele lugar. Peguei a senha, olhei lá, estava longe. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ir embora, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E comecei a ficar impaciente. Aí daqui a pouco eu falei, meu Deus do céu, fiquei revoltado. Daqui a pouco, no meio daquele lugar, entra um senhorzinho. Lá, ele foi lá, pegou a senha dele. Aí ele foi lá, sentou num banco. E ele nem olhou para a senha direito. Eu ficava igual a pessoa impaciente com a senha, ela fica normalmente assim. Tocou lá no painel. Não é. Aí tocou de novo. Mano, tem uma sequência. Mas mesmo assim, a gente fica na esperança que vai acontecer um milagre e vai chamar a senha. Aí eu olhava, não é. Mas o senhorzinho, a senha dele estava na perna dele assim, ó. Ele nem aí. Aí eu comecei a prestar atenção nele. Falei, meu Deus do céu, o cara tá nem aí. E aí daqui a pouco ele esperando lá, e eu esperando. Aí daqui a pouco surgiu a senha, eu acho que o dele também era preferencial, mas era alternado. E aí a senha dele saiu e ficou chamando o painel, e ninguém viu. Ele era tão paciente, ele esperava com tanta paciência, que daqui a pouco ficou. Aí ele pegou a senha da coxa, sou eu, saiu todo feliz, com um sorriso no rosto. E aí Deus falou para mim exatamente isso. Quando nós esperamos, não é só esperar. Quando é com paciência, quando Deus traz o que nós estamos esperando, a sensação é de alegria, porque parece que a gente foi contemplado. Aí daqui a pouco ele saiu assim, todo sorridente. E eu com a cara emburrada lá no canto. Mas eu aprendi algo naquele momento. Que a espera com paciência no Senhor é a solução para matar o Alzheimer da nossa alma. O Alzheimer espiritual que vem entrando dentro da gente. E é nos dois processos. É no meio do deserto e talvez é no meio de um jardim, onde está tudo bem. Porque o nosso adversário, ele não quer parar. Ele vai sempre lutar contra a gente. E a gente precisa estar onde? No Senhor. A Bíblia nos dá promessas maravilhosas para aqueles que esperam. O profeta Isaías nos garante que, Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha que legal. Renova as forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é ficar parado. É uma espera ativa, confiante, que Ele tem o melhor para nós. A paciência nos capacita a enfrentar as dificuldades sem desanimar. Cara, é muito louco. Se você encontrar alguém que sabe esperar, você vai ver o mundo desmoronando à volta dele. Tá tudo caindo, tudo dando errado. Sabe como que ele tá? Ele tá, cara, de boa. Você fala, mano, a vida dele tá um caos, como aquele cara tá de boa? É porque ele está esperando com paciência. Ele está confiante que está chegando. Nós precisamos viver isso. O salmista também nos lembra do poder de esperar. Salmo 27:14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmo 40:1 também diz: esperei com paciência no Senhor. Olha que louco. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Dá um glória a Deus aí, irmão. Cara, Jesus, crava no nosso coração essa mensagem para que a gente não venha esquecer, que a gente venha esperar, sabe, tranquilo, confiante, que Jesus encha os nossos corações hoje aqui. Eu falo o meu, eu estou precisando disso, com uma confiança absurda que Ele pode fazer. E esses versículos nos mostram que a paciência é uma atitude de fé que nos leva a uma experiência mais profunda com Deus. Cara, você vai viver uma experiência absurda com Deus. Quando esperamos neles e Ele se inclina para nos ouvir e para nos dar a força, Ele acaba esperando para nos dar a força que a gente precisa. Irmãos, isso é tão maluco. Eu poderia agora parar tudo e a gente ir embora, porque Jesus, Ele tem falado coisas tão extraordinárias a respeito dessa espera. Mas existe algo mais louco que eu até lembro que uma vez eu citei aqui, acho que foi no culto do megafone lá, que acabou a luz e teve que pegar um megafone e eu fiquei morrendo de medo, porque nunca tinha acontecido isso na minha vida.
E eu lembro que a gente leu 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aí tinha o 16, 17 e 18. 16, 17 e 18. E o 18, falei errado de manhã. E o 18 fala sobre a gente ser grato sempre. Cara, ser grato sempre é extraordinário. Só que quando a gente olha para Jesus, todas as vezes que aconteceu um milagre, ele agradecia antes. E existe também um processo muito louco que a gente pode viver na nossa vida, que é agradecer antes das coisas. Cara, a gente tem mania às vezes de agradecer por algumas coisas malucas. Já teve uma vez, isso a gente aprendeu com o Leandro Barreto, que uma vez deu tudo errado na nossa vida, no meio de um processo de um deserto que a gente estava passando. Eu virei para a Bru e falei assim: Bru, hoje a gente vai sair, a gente vai comemorar. Ela, o quê? Toda essa coisa louca que está acontecendo na nossa vida. Ela, como assim? A gente não tem dinheiro, passa no crédito. Vamos lá, mas não vai deixar de comemorar. Até a Chloe já aprendeu, ela pega o meu cartão e vai lá passar no crédito lá no cofre. Mas aí a gente falou, vamos passar no crédito. Aí a gente foi, comemorou. Foi legal, né, amor? A gente ficou lá. Jesus, obrigado. Até mesmo pelas coisas ruins. Porque tem alguma coisa que o Senhor está fazendo que eu não estou conseguindo enxergar. Tem alguma coisa boa logo depois. Sabe, agradecer antes é muito louco. Gente, as mulheres eu acho que vai entender mais do que os homens essa parte que eu vou falar. Você já foi preparar comida? Chamou uns amigos? E de repente quando você está preparando a comida, você vê que a comida não é suficiente para a quantidade de pessoas que está? Alguém já aconteceu isso assim? Fala a verdade, é desesperador ou não? Agora imagina Jesus na multiplicação para 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, gente. 5.000 pessoas. É muita gente. Vamos chutar aqui, colocar 10 vezes a quantidade de todas as cadeiras preenchidas. O povo com fome. De repente aparece alguém com 5 pães e 2 peixes. Imagina os discípulos olhando essa cena. Aí Jesus pega o pão, levanta e fala assim: Pai, obrigado. Se eu fosse um dos discípulos, eu falaria, cara, o que ele está agradecendo? 5.000 pessoas, aquilo ali não faz nada. Como que ele está agradecendo? Daqui a pouco o milagre vem. Jesus tem me ensinado isso também, que eu preciso agradecer antes, porque o milagre ele pode estar logo depois. E às vezes a gente está murmurando, sabe? Deus ensina essas coisas. E existe outra coisa, que a raiz de toda essa murmuração, impaciência e esquecimento, assim como eu falei lá no meio da mensagem, é o pecado. Em Gênesis 3, 14 ao 15, o Senhor ele amaldiçoa a serpente, dizendo assim: ela rastejará sobre o seu ventre e comerá pó da terra todos os dias da sua vida. E aí, olhando para esse texto, a gente aprende que se a gente não se torna filho de Deus por meio de Jesus, por meio de um relacionamento, por meio de uma confiança, por meio de uma obediência, a gente continua sendo pó da terra. Adão foi feito pó da terra. Depois ele se torna imagem e semelhança, porque vem a parte de Deus sobre ele, e daqui a pouco ele se torna filho de Deus, sabe? E aí, olhando para esse texto, a gente acaba vendo que o pecado que está em nós, se a gente não se arrepender, se a gente não entender, eu preciso todos os dias entender o quanto eu dependo de Deus, tanto no dia bom quanto no dia mal. Eu preciso continuar com o meu coração dependente, mas está tudo bem, mas eu preciso dele para que tudo continue bem, porque senão eu estou igual novamente o povo, que quando estava tudo bem, começava a fazer coisas, começava a viver para si mesmo, começava a levantar deuses, sabe? E aí entra esse lugar, porque se a gente fica nesse lugar do pecado e a gente nem percebe, a gente continua sendo pó da terra. E quem que se alimenta disso? A serpente. Nós estamos sendo comida da serpente, sabe? E o texto diz, a promessa que é clara, mas Jesus feriu a cabeça da serpente. Ele nos resgata do pó da terra, nos limpa do pecado e nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus, como está em João capítulo 1, 12. Cara, a coisa mais preciosa é ser filho de Deus, amém ou não amém? Cara, eu tenho aprendido a ser filho por meio do privilégio de ser pai, sabia? Todo pai já viveu essa experiência? De você falar assim, cara, eu tenho entendido a essência de ser um filho verdadeiro por meio dos meus filhos. Porque um filho, ele confia o tempo todo. Ele não fica preocupado. Eu acho muito incrível porque em casa a gente tem o hábito de orar. E não é por meio de uma religião, não. Quem ensinou isso pra gente foi a Chloe. Não foi nem nós que impomos isso.
Preciso orar. Ela sempre lembra, ela fala, vamos orar. E cara, várias vezes a gente ia comer algo ali e ela sempre falava, Deus, obrigado, porque tem um alimento na nossa mesa. Senhor, não deixa faltar. Só que às vezes eles se empolgam um pouco, eles começam a citar todo mundo da família, um por um. A oração vai longa, irmão. Daqui a pouco ele tá olhando, eu olho para a Bruna olha para mim e falo, meu Deus, vai acabar a oração? E eles vão lembrando todo mundo. Às vezes eles lembram até do povo da igreja. Começam a falar, não deixa faltar. Só que esses dias aconteceu. E a Bruna lembrou que ele ora também profetizando o bebê na vida das tias. Ela é profeta também. Mas o que acontece também, que eu achei tão lindo, que esses dias a gente estava orando e a gente tinha feito uma compra e o armário estava lotado. E a Chloe falou, Jesus, obrigado, porque o armário está cheio, tem a comidinha. O Noah já é mais maluco, ele abre a geladeira, ele só chega assim, pai, é o seguinte, vem cá. Tem tantos Yakult, dá para tantos dias, tal. Beleza? Falou. Mas isso não é uma preocupação, isso é uma confiança. Ele só está fazendo o que a gente devia fazer. Oração. Deus, estou precisando disso. Beleza? Falou. Isso é ser filho. A gente aprende com eles. Cara, eles nos ensinam tanto. A gente precisa ser como eles que se lembram. A maior alegria deles é quando está todo mundo junto, a família. O pai está presente, a mãe está presente, os irmãos estão presentes. Nós precisamos hoje, nessa ceia, entender isso. Eu já estou indo para o final. E eu queria concluir que a cura para o Alzheimer da nossa alma é a gente trazer à memória as coisas, quem Ele é. Irmão, quando você for ceiar hoje aqui, se for pegar o pão, entenda que isso é o corpo do Senhor Jesus. Sabe, começa a lembrar tudo que esse corpo emanou poder sobre a tua vida. Começa a lembrar quem você era, o lugar de escravidão que você esteve e aonde Jesus está te levando, aonde Jesus está te conduzindo. E não é sobre ministérios, não. Gente, tá em algo aqui no louvor, com o microfone na mão, não. É sobre ter a alegria da salvação. É sobre lembrar, cara, que o nosso nome está nas regiões mais altas. Assim como aqueles discípulos que foram falar de Jesus. Jesus manda 70 discípulos. E aí eles vão de casa em casa falando, e pregando, e curando. Daqui a pouco eles voltam todos felizes. Jesus, a gente foi. Aconteceu isso, aquilo. E Jesus fica feliz com eles, mas daqui a pouco Jesus dá uma lição para eles. Fala assim, que bom que vocês estão felizes com isso. Mas na realidade, vocês precisam se alegrar, porque o nome de vocês está nas regiões celestiais. Cara, essa é a maior alegria. A alegria é a gente ver nós, toda a nossa casa, nossa família espiritual, sabe, caminhando para um lugar. Gente, a gente fica às vezes ali, a gente começa a olhar a igreja, não olhando e querendo ver o que está acontecendo, mas contemplar o corpo de Cristo em uma só voz, adorando. Sabe, a gente precisa entender exatamente isso. Eu queria convidar você a ficar de pé aí no teu lugar. Oh Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Nós queremos te agradecer e queremos te pedir perdão. Eu particularmente, Jesus, eu quero te pedir perdão. Porque muitas das vezes eu me esqueço, Pai, que o teu poder é sobrenatural. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é aquele que tudo pode fazer. É aquele que fortalece a gente nas nossas fraquezas. Se talvez existe algum irmão aqui no nosso meio que se encontra na mesma situação que eu acabei testemunhando aqui para todos eles, Pai. Se existe alguém na mesma condição, Pai, que a gente possa ter a revelação que o poder de Deus ele tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza. Talvez você pode olhar assim como eu olhei no meu quarto e falei, Deus, eu estou tão fraco. Jesus, eu preciso do Senhor. E Ele de repente vem naquele ambiente, assim como veio na adoração aqui.
Ele começa a quebrantar, Ele começa a nos fazer lembrar de tudo que Ele é, Ele começa a mostrar a sua grandeza, a sua santidade, Ele começa a mostrar o teu olhar de amor que Ele transbordou em meio à vida de pecado que a gente levava e que a gente até às vezes tropeça ainda, e Ele transborda e nos abraça com amor. Ele começa a nos transformar, nos levar para um lugar onde tudo que estava cinza começa a ganhar cor e começa a se tornar colorido. E a gente começa a contemplar a beleza da face do Senhor. E daqui a pouco a gente começa a lembrar de tudo que Ele já fez. E a gente começa a entender que Ele pode fazer algo extraordinário e ainda maior. Sabe, se a gente entender que Ele não resiste um coração quebrantado, um coração contrito. Jesus gera em nós. Hoje nós queremos fazer memória de Ti. Hoje nós queremos, Senhor, fazer memória de Ti é se lembrar que não venha ser apenas na ceia, mas venha ser todos os dias da nossa vida. Amanhã é segunda e no abrir dos meus olhos eu quero lembrar que o Senhor é o meu Salvador, que eu dependo de Ti, que eu preciso de Ti. Quando tudo vai bem eu preciso estar contigo. Eu preciso andar contigo também quando as coisas estão bem, porque a obra ainda não terminou. O Senhor tem algo muito grande para fazer no meio da Tua igreja, Pai, no meio da vida de cada pessoa. Se tem algum irmão abatido, cansado, Senhor, que eles esperem com paciência, porque a palavra diz que os que esperam, as forças são renovadas, Pai. Por isso renove as forças dos Seus filhos aqui hoje, Pai. Façam eles voar, façam eles correr e não se cansar, Pai. Senhor, nós oramos hoje, Pai, para que haja, Senhor, um transbordar da Tua graça hoje aqui, Pai. Para que quando nós formos ceiar, Pai, nós possamos nos alegrar em fazer memória de Ti, Jesus. Senhor, eu oro por essa igreja, Pai, para que ela continue, sabe, ela continue progredindo, sabe, que o Senhor dê revelação e discernimento para eles esperarem o tempo certo todas as coisas, Pai, porque o Senhor está fazendo algo. O Senhor está fazendo algo extraordinário que às vezes os nossos olhos não estão vendo, mas o Senhor está trabalhando e nós precisamos confiar. Confiar. A palavra de Deus diz que nós não devemos se apoiar no próprio entendimento, mas confiar de todo o coração no Senhor. Senhor, hoje nós queremos viver isso, Pai. Gera nos nossos corações. Se você está dessa mesma maneira que eu, meu amigo, eu convido você a se render totalmente, a você permitir ser quebrado, ser moído e entregar para Ele um coração quebrantado. E eu quero te dizer, você vai se tornar irresistível para Ele. Ele não resiste. Por isso se renda. Não tenha medo de reconhecer as suas fraquezas. Não tenha medo de abrir as suas fraquezas publicamente, porque eu tenho certeza que Ele é fiel para vir com a Tua graça, para vir com o Teu poder e nos aperfeiçoar.